Nessa noite eu quero falar sobre o tema nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E o texto que nós vamos ler, os irmãos mantenham suas Bíblias abertas em Jeremias. Eu vou ler vários textos em Jeremias. Mas a história deste homem é fantástica. A vida deste homem é uma vida que tem muito a ver, irmãos, conosco. É uma vida interessante. Logo no início do livro que leva o seu nome, livro do profeta Jeremias, nós encontramos algumas coisas importantes acerca do seu chamado. No versículo 4, no versículo 5 de Jeremias, capítulo 1, nós lemos: assim veio a palavra do Senhor a mim, diz Jeremias, dizendo: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Percebam que logo de cara, no início do livro do profeta Jeremias, há um chamado muito específico, irmãos. E muitos de nós, não apenas Jeremias, nós já temos um chamado no ventre da nossa mãe. Deus já nos comissionou antes de nós nascermos, antes de nós virmos a vida através de nossa mãe. E diz Deus a Jeremias: olha, eu te conheci no ventre da sua mãe, e antes que você saísse, eu te santifiquei. Ou seja, eu já tinha uma missão para você, porque você será profeta entre as nações. Entre as nações eu te coloquei como profeta. E sabe, irmãos, um chamado desse, talvez dito a mim, eu diria certamente: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou pronto, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? Outros certamente diriam: não, Senhor, eu não estou preparado, ainda é cedo. Foi o que ele fez. Ele tinha um chamado. Deus disse para ele que no ventre da mãe já tinha separado aquele homem para ser profeta entre as nações. Logo em seguida, a princípio, uma recusa. E o motivo, irmãos, tão fútil, não tão pequeno, como aquele que nós diversas vezes damos ao Senhor quando temos um chamado, como temos um ministério a realizar no reino de Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Não é isso que nós cantamos agora há pouco? Olha o que Jeremias disse no versículo 6. Então disse eu: Senhor, eu não sei falar, as palavras não vêm à minha boca, eu sou ainda um menino, eu sou jovem, eu sou uma criança, eu não consigo falar. Como eu vou ser profeta entre as nações se nem falar eu sei? Vocês já se lembram de uma desculpa parecida com esta na Bíblia? Quem? Moisés. Não sei falar, eu sou gago. Irmãos, uma coisa disse Deus para Moisés, e muitas vezes ele diz para nós também. Moisés, de tanto dizer que ele não tinha condições, ele disse: tudo bem, porque Deus disse para ele: eu vou botar a palavra na sua boca, Moisés. Por fim ele disse: olha, tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para você, a missão era de Moisés, não era de Arão. Eu vou dizer a você, você vai transmitir ao seu irmão, e o seu irmão vai falar para o faraó. Às vezes Deus precisa fazer isso, irmãos, conosco. Ele nos dá uma missão, nos dá um chamado, diz: olha, eu tenho ministério na sua vida,
E o que acontece? Nós recusamos, com as desculpas mais, mais variadas possíveis. Eu não tenho tempo, eu não posso por causa da pandemia, eu não posso porque eu sou muito novo, sou muito nova. Como é que eu vou falar, por exemplo, numa classe de adultos se eu ainda sou jovem? Como é que eu vou falar para gente experiente na idade? Irmãos, Jeremias, a princípio, ele recusou o chamado. Mas quando Deus, ele tem uma missão para mim, ela é minha, não é de mais ninguém. E ele então assume um compromisso com Jeremias. Versículos 7 ao versículo 9, o Senhor disse a Jeremias: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Aí eu pergunto, de quem era a mensagem? Era de Jeremias? Não. Ele ia falar dele próprio? Não. Então Deus disse para Jeremias: olha só, preste atenção, eu estou te mandando, eu estou te dando uma ordem. Não digas então, não arrume desculpas dizendo eu sou criança, eu sou jovem, eu sou um menino. Sabe por quê, Jeremias? Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, irmãos que nos acompanham na rede social? Sabe por quê? Porque Deus, quando tem uma missão, eu não tenho que me preocupar que mensagem eu vou falar, qual é o tipo de mensagem. Há muitos desses missionários que a tua oferta vai ajudar no campo missionário, que eles também, quando jovem, eles também se recusaram a ir. Há uns 30 dias atrás, mais ou menos, a igreja que meu filho pastoreia em Cabo Frio mandou uma jovem para o campo missionário. E a história dessa jovem é incrível. Uma menina que um dia entrou naquele templo, naquele santuário, ouviu a palavra de Deus, ela cantava, ela tocava no mundo. Cadê Vital? Tocava no mundo, Vital. Tocava no mundo, Duda. E ela tirava o seu sustento da música. Um dia ela foi criada na igreja e ela se afastou quando jovem. E naquele dia ela sentiu a vontade muito grande de ir à igreja, e ali ela foi, assentou, ouviu a palavra de Deus em lágrimas, quando terminou o culto, ela disse: eu não posso viver mais da maneira como eu estou vivendo. Ele procura o meu filho e diz: olha, eu entrego a minha vida para o Senhor. E aquela menina se tornou uma bênção na igreja cristã lá em Cabo Frio. E ela começou a tocar no louvor, ela começou a tocar no ministério infantil, e aquela garota, ela foi tomada por um ardor muito grande, missionário, filha de pastor, havia abandonado a igreja, e agora ela diz: vivo não mais eu, Cristo vive em mim, eu não posso continuar vivendo, eu não posso continuar calada. E ela então foi preparada, e hoje ela está lá nos ribeirinhos, lá no Amazonas, lá no norte do Brasil, pregando a palavra de Deus. A quem eu enviar, você precisa ir. Se eu te enviei, vá. Não fique arrumando desculpas. Então Deus disse para Jeremias: a todos que eu te enviar, você irá, e tudo que eu mandar você falar, você fale. Ele disse: não temas, não tenha temor diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém, igreja? Irmãos, oxalá nós também fôssemos tocados nessa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de entender o propósito para nós. Nas igrejas, não apenas aqui eu sei que tem, mas em outras igrejas também, homens e mulheres, jovens que estão fugindo da missão que Deus tem dado. Meu irmão, não fuja.
Não fuja da missão que Deus tem dado para você. Deus tem levantado homens, jovens, adultos, mulheres, anciãos, para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos recusado. Será que seria preciso Deus fazer como fez com Jeremias, como fez com Jonas, como fez com Moisés e outros profetas? Sabe por quê, irmãos? Eles entenderam que a palavra de Deus, a palavra profética, em nome de Deus, realmente é algo pesado, de grande responsabilidade, mas que nós não podemos e não devemos fugir dela, como muitos fogem. A minha vida, eu tenho experiência própria, como eu fugi de Deus, como eu fugi da minha missão. Eu poderia ter mais tempo no ministério do que eu tenho, mas como eu fugi de Deus. Deus abriu uma porta, eu fugia para o outro lado. Eu era um Jonas. Deus mandava ir para Nínive, eu ia para Belo Horizonte. Deus mandava ir para Nínive, eu ia para São Paulo. Deus mandava ir para Nínive, eu ia para o Rio. Não fuja de Deus, irmãos. Não fuja, irmãos. Se Deus tem uma missão na tua vida, não fuja, assuma, pare de ficar de braços cruzados, esperando Deus falar com você. Sabe, Deus disse, olha, eu estou com você, não temas a quem você vai falar a palavra de Deus. Isaías disse, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, como que eu vou pregar a palavra do Senhor? E os anjos então tiraram uma brasa do altar e tocou Isaías na sua língua, e ele foi consagrado ao Senhor, um grande profeta Isaías. E Deus, irmãos, Ele não deixa nada sem complementar e sem completar. Jeremias, capítulo 1, versos 18 e 19. Olha o que está escrito no livro do profeta. Porque eis que hoje eu te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ah, irmãos, com tanta confirmação, não tem como fugir, não tem como deixar de falar, porque eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido. Irmãos, preste atenção numa coisa, se como igreja, se como profeta, se como missionários urbanos que nós somos, eu deixar de falar, de pregar a palavra de Deus, as pedras clamarão. As pedras clamarão, e as pedras estão clamando. Fale de Jesus para mim. Quem é Jesus Cristo? O que Ele fez na sua vida? Realmente Ele pode fazer por mim? Ele pode me salvar? Ele pode me perdoar? E nós estamos calados, e nós não falamos nada, e as pedras estão clamando, e eu nada estou fazendo. Queridos, o que nós podemos perceber é que todo o capítulo 1 de Jeremias, Deus está preparando Jeremias para o ministério profético. Deus está preparando aquele homem, fortalecendo aquele homem, porque a tarefa não seria nada fácil. Não existe, irmãos, evangelho fácil, como eu disse hoje pela manhã. Evangelho frouxo é engano. Evangelho que as coisas é muito fácil é engano do mundo, de falsos profetas, de mercadores da Bíblia. Então Deus prepara aquele homem, porque sabia que ele tinha uma tarefa árdua na sua frente. Ele disse, eu estou te preparando, Jeremias,
Eu estou preparando você para ser um profeta. E a tua vida não vai ser nada fácil. A tua vida não vai ser nada fácil. Haveria momentos na vida do profeta que ele sofreria oposição. Haveria momentos na vida daquele homem que ele seria lançado numa cadeia. Haveria momentos na vida daquele homem que ele seria rejeitado. Haveria momentos na vida daquele homem que ele seria zombado, rejeitado. Deus nunca disse que seria fácil. Deus disse àquele homem que ele deveria denunciar os maus procedimentos do povo. O povo não ouviria, mas ele estaria com ele. Versos 13 a 17 do capítulo 1 ainda. Olha o que Jeremias fala: e veio a mim a palavra do Senhor a segunda vez, e perguntando: o que é que vês? E eu disse: vejo uma panela de ferver, cuja face está voltada para o lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Babilônia viria do norte. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram, queimaram incenso a deuses estranhos, ou seja, adoraram deuses falsos, deuses pagãos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos. Tu, pois, Jeremias, te preparas. Tu, pois, Jeremias, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante dele, para que eu não te envergonhe diante deles. O profeta não foi enganado. O profeta não foi enganado quanto ao ministério profético. Deus foi bem claro no seu chamado. Talvez você esteja pensando: puxa vida, eu pensei que fosse diferente, porque eu vejo o que eu vejo hoje nos ministérios proféticos, não tem nada a ver com a história dos profetas do Antigo Testamento. Eu vejo os profetas passando fome, eu vejo os profetas muitas vezes aparentemente desamparados, eu vejo os profetas na prisão, eu vejo o profeta sendo zombado. Que ministérios são esses que nós encontramos nos dias de hoje? Sabe, irmãos, se eu cumprir com fidelidade a tarefa que Deus nos dá, com certeza nós entenderemos todos os momentos que passaremos por causa do Evangelho de Deus. E Jeremias não foi diferente. Cumprindo com fidelidade, irmãos, a tarefa que Deus lhe deu, Jeremias passou por muitos momentos difíceis no seu ministério profético. Talvez se fosse eu, talvez se fosse os irmãos, talvez se fosse Paulo Vitor, ou Mateus, ou Tiago, ou um pastor qualquer, você falar: estou cansado, meu ministério não achei que fosse dessa maneira, vou chutar o balde, vou largar tudo para lá, Deus me promete tantas coisas e deixa de cumprir as suas promessas. Jeremias não entendia assim, e ele cumpriu com fidelidade, a tarefa que Deus lhe deu, e por isso ele enfrentou muitos momentos difíceis da sua vida. Em Jeremias, capítulo 38, eu quero ler com os irmãos. Nós vamos encontrar aqui o profeta numa situação muito difícil. Nós vamos encontrar o profeta numa situação terrível. Capítulo 38, versículo 1. E ouviram, pois, Zefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Ejucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias,
as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele, Jeremias, está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vocês. Olha só que rei é este. O rei não podia fazer nada contra os líderes ali? Claro que podia. Ele era rei ou não era rei? Mandava ou não mandava? Lavou as mãos e disse para aqueles homens: faça o que vocês quiserem com Jeremias. E então no verso 6 diz que pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas na cisterna, e na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Mas foi para isso, Senhor, que o Senhor me chamou para ser profeta? Para ser jogado numa cisterna? O Senhor mandou profetizar contra este povo, o Senhor mandou profetizar contra esse reino, contra esses líderes que estão aí levando o povo a adorar falsos deuses, e agora, como pagamento, como recompensa, eu sou lançado numa cisterna sem água, com lama. E ele, diz o texto que ele atolou-se na lama. Não sei até que ponto do corpo ele ficou atolado. O fato é que ele ficou ali naquela lama. Sabe por quê, irmãos? Porque ele se recusou a falar o que o rei e aqueles homens queriam ouvir. Ele foi fiel à palavra de Deus. E quando eu sou fiel à palavra de Deus, irmãos, não espere aplausos. Não espere tapinha nas costas. Muito bem, que legal. Não espere isto, porque quando você fala, quando você denuncia o pecado, quando você confronta o pecado, você, meu irmão, você é perseguido. Com Jeremias não foi diferente. O profeta, ele é jogado nas cisternas pelos seus opositores. A intenção dos inimigos de Jeremias era matá-lo. O objetivo deles era calar a voz daquele que falava em nome de Deus. Contudo, irmãos, lembra-se que o Senhor tinha feito uma promessa a Jeremias. Ele disse, olha, ele não disse que Jeremias estaria livre disto, mas ele disse que estaria com Jeremias. Verso 18, porque hoje te ponho por cidade forte. Lembra que eu li isso agora há pouco? Coloco você por coluna de ferro, eu coloco você por muros de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ele prometeu a Jeremias, quando o vocacionou, que o faria, que faria dele uma parede de ferro, um muro de bronze, e que ele prevaleceria contra os seus inimigos. Ou seja, por mais difícil que seja a obra de Deus, por mais difícil que seja a caminhada, por mais que sejamos perseguidos, por fazer a obra de Deus, Ele nos garante que estaria conosco. Ele nos garante que nos fortaleceria diante das mais severas adversidades.
Aí a pergunta que eu quero fazer, e nós vamos responder, por que o profeta então é lançado em uma cisterna? E não é uma cisterna qualquer. O que se espera de uma cisterna? Que ela tenha água, né? O que se espera de uma cisterna é que tenha água. Seria a resposta de qualquer um, como Paulo Vitor acabou de responder aqui. Só que aquela cisterna, irmãos, estava seca. Só tinha lama. A água deixou de existir e de brotar naquela cisterna. O profeta foi lançado naquela cisterna como castigo por falar a verdade ao rei Zedequias. E o capítulo 38, versos 2 e o verso 3 fala exatamente isto. Assim diz o Senhor, ou seja, o profeta falando para Zedequias: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, morrerá de fome, de peste, mas o que sair, ou seja, o que se render aos caldeus, os que se renderem à Babilônia, viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Irmãos, assim diz o Senhor, diz o verso 3, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e ele a tomará. O que Zedequias estava dizendo aos seus ministros é que eles deveriam, o que Jeremias estava dizendo a Zedequias, o rei, e aos seus ministros, é que eles deveriam se entregar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para poupar não só a sua própria vida, mas a vida de toda a cidade, de toda a nação. Se render à Babilônia, diz o rei, sem chance. Nos rendermos ao nosso inimigo, sem chance. Seria humilhante demais. E ademais, quem garante que Jeremias, este falador, está realmente falando em nome de Yahvé? Sabe, irmãos, o que aqueles homens e o que nós muitas vezes pensamos ser humilhação, neste caso, podemos entender como sendo oportunidade de Deus para nos corrigir. Quantas situações Deus permite que nós vivamos para nos corrigir, para nos educar, para poder nos trazer novamente ao caminho que nós deixamos. No caso de Jeremias, no caso de Zedequias e toda a nação de Israel, Jerusalém, o Senhor enviou um profeta para alertá-los quanto ao desvio da vontade de Deus na sua vida. O Senhor, antes de executar o juízo, Ele deu várias chances àquele povo para o arrependimento, mas o povo estava, irmãos, com seus ouvidos doentes, enfermos, como diz Isaías, com seus corações petrificados, por causa dessas profecias. Jeremias, ele é punido. Os ministros daquele rei disseram: ó Zedequias, este homem merece a morte. Este homem está enfraquecendo os nossos exércitos. Este homem está dizendo que nós devemos nos humilhar. Este homem está enfraquecendo a todo o povo, dizendo estas palavras. Ele não está trazendo palavra de paz, mas ele está trazendo palavra de mal. E em vez de se posicionar com firmeza, o rei Zedequias fez como Pilatos, lavou suas mãos e deixou a sentença nas mãos dos seus oficiais. Irmãos, talvez, se nós não conhecêssemos a história do profeta Jeremias, muitos não conhecem, nós diríamos: fim de linha para Jeremias, change, fim, acabou o ministério profético de Jeremias. Irmão, preste atenção numa coisa: quando Deus promete nos guiar, quando Deus promete nos guardar,
não importa as circunstâncias pelas quais eu passe, não importe as dificuldades pelas quais eu venha passar, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ele falou para Jeremias que estaria com ele. Ele falou para Jeremias que o sustentaria, que o colocaria por coluna de bronze, por muros de ferro. Irmãos, o que isso quer? O que quer dizer para nós? O que muitas vezes parece ser o fim da linha para muitos, não passa de uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder. As suas forças se esgotaram, você parou de lutar com as suas próprias mãos, então agora é a minha vez, é a minha hora de agir, é a hora de Deus agir. Salmo 46, versículo 10 nos diz isto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se. Jeremias, aquiete-se. Agora chegou a hora de eu agir. Quem vai agir agora sou eu. Aqueles oficiais do rei Zedequias decretaram o fim de Jeremias, mas Deus decretou o início de um livramento fantástico. Deus decretou que iria realizar um livramento na vida daquele homem. Ele ia usar alguém que jamais alguém poderia pensar. Como o nosso Deus é tremendo, irmãos, no seu modo de agir. Ele cumpre as suas promessas. Como aqueles homens poderiam celebrar a vitória, ou a derrota de um servo de Deus, ou a vitória diante de um homem de Deus? Como poderiam se alegrar com a derrota do seu servo? Irmãos, Deus está atento. Deus não permite que nós sejamos humilhados. Deus não permite que nós permaneçamos, irmãos, sofrendo e passando as dificuldades pelas quais muitas vezes passamos. Chega um momento que Ele disse: basta, agora é minha hora de agir. O nosso Deus é um Deus de promessa. Como Ele diz para Jeremias no verso 8 do capítulo 1: não temas, Jeremias, diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E agora, irmãos, chegou a hora do cumprimento da promessa. Talvez você, talvez eu, numa situação destas, pensaríamos: cadê o Deus da promessa? Cadê o Deus que garantiu que estaria comigo? Deus trabalha em silêncio, Ele não faz alarde, Ele não faz espetáculo. Preste atenção, capítulo 38, versos 7 ao verso 10. E ouvindo Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei. Olha só, irmãos, Deus permitiu que Jeremias fosse para a cisterna sem água, um poço seco com lama. E agora, ele levanta um etíope, ele levanta um eunuco, e este homem servia na casa do rei Zedequias. Ele servia na casa do rei, onde tinham posto Jeremias na cisterna. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Este eunuco etíope saiu da casa do rei e foi falar com o rei e disse: ó rei meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo, lá na cisterna, ele morrerá de fome. Ali onde ele se acha, ele morrerá de fome, porque não há mais pão na cidade. Ali não há água para ele beber, somente lama. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Aleluia!
Olha, Deus cumprindo a sua promessa, irmãos. Ele disse para nós, o profeta disse para nós, né? Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Ele não disse que nos tiraria da água, do fogo e das provações, mas ele disse que estaria conosco. E aqui Deus levanta um etíope, um estrangeiro, um eunuco, que servia na casa do rei. Irmãos, Deus moveu o coração de um estrangeiro, certamente alguém muito chegado ao rei. E aqui tem uma lição que eu preciso aprender, irmãos. Deus usa quem Ele quer em nosso favor. Você pode dizer um amém bem forte? Deus usa quem Ele quer em nosso favor. E agora, o etíope, com a autorização do rei e com a ajuda de 30 homens, eles tiram Jeremias da cisterna, cuida dele, irmãos, como plano divino na vida do profeta Jeremias. Deus não chamou Jeremias para ficar no fundo de uma cisterna, num poço. Deus não chamou Jeremias para ficar na lama. Deus chamou Jeremias para ser o seu profeta, o seu enviado, o seu emissário, para falar e pregar a sua palavra. Talvez você que conheça a história, ou talvez que tenha feito a leitura do restante do texto, diria, mas ele continuou prisioneiro. Negativo. Vou dizer mais uma vez, Deus não faz a sua obra pela metade. Jamais, jamais. Se Ele prometeu, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta. O episódio do eunuco, irmãos, foi só o começo. Foi só o começo. Veja o que aconteceu. Jeremias 39, versos 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda. Nesse tempo, Nabucodonosor já havia invadido Jerusalém, já havia sitiado Jerusalém, e Nabucodonosor então chama o seu capitão de guarda e dá um recado acerca do profeta Jeremias, capitão da guarda. Pegue Jeremias, põe sobre ele os teus olhos. Olha só, irmãos, mais uma vez Deus usando um estrangeiro, uma nação pagã. Põe os teus olhos sobre ele, não lhes faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederá com ele. Por isso mandou Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebuzaradã, Rabi Saris, Nergal Sarezer, Rabi Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda. Ele saiu da cisterna, ficou preso no átrio da guarda, e agora Nabucodonosor mandou Nebuzaradã libertar Jeremias daquela prisão. E entregaram Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã, para que o levassem a casa, e ele habitou entre o povo. Irmãos, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é tremendo, não faz nada pela metade. Certamente, a atuação de Jeremias chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, mas com certeza, irmãos, Nabucodonosor agiu movido pela vontade de Deus. Deus usa incrédulos, Deus usa gentios, Deus usa pessoas fora, né, fora da comunidade cristã, irmãos, para te abençoar. Assim como fez com Jeremias, assim como o etíope, assim como fez com Nabucodonosor, assim como esses homens foram instrumentos de Deus a favor do seu servo. Deus sempre há de levantar
pessoas, anjos da sua parte, para nos auxiliar, para nos ajudar, quem sabe para nos livrar de alguma dificuldade. É assim que Deus age, irmãos, quando nós estamos nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus cuida de nós. Você acredita nisto? Você acredita nisto? Sabe, irmãos, quais as lições práticas que podemos tirar para as nossas vidas, nos textos que lemos e na explanação da palavra de Deus que fizemos nesta noite? Primeiro, não importa a situação pela qual passamos, vale sempre a pena obedecer a Deus. Segunda, Deus sempre cumpre as suas promessas. Terceira lição, na tribulação, nas dificuldades, nos seus problemas, lembre-se, Deus continua no controle. Quarta lição que eu aprendo de tudo aquilo que nós lemos aqui hoje, que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. E quinta e última lição, Ele sempre nos coloca no lugar aonde Ele deseja, porque Ele quer nos abençoar. E Ele quer provar o seu grande amor para conosco. E Ele quer dizer para mim e para você, eu sou contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Que nós possamos aprender, irmãos, a andar nas mãos de Deus, a depender de Deus e não de homens, Agindo Deus, quem impedirá? Vamos orar? Deus, a Tua palavra, Deus, foi lida, foi explicada. Oh, Pai, não cabe a mim agir na mente e no coração de quem quer que seja. A mim cabe, ó Deus, falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ó Deus, agora o agir é do Senhor, é do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, quem sabe aqui na Tua igreja, nesse templo, quem sabe também, ó Deus, pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, estão vivendo momentos como Jeremias, se sentindo como num poço sem água, numa lama. Ó Deus, assim como o Senhor levantou um homem, um etíope, levanta, Senhor, um servo. Levante alguém, ó Deus, para dar as mãos, para que essa pessoa se levante, saia da lama, e saia da prisão, e possa viver em plena liberdade que o Senhor, ó Deus, nos oferece. Cumpre, ó Deus, em cada vida, em cada coração, o Teu querer. Que eu possa dizer com toda a sinceridade do meu coração, venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, na minha vida, Senhor, por completo. Pode ser, ó Deus, que nesta noite, alguém precisa entregar a sua vida ao Senhor, por completo, se render ao Senhor, sem restrições. Talvez alguém precisa confessar o Senhor nesta noite e dizer, eu não posso viver sem a Tua graça, eu não consigo viver sem a Tua presença, a minha vida sem o Senhor não é nada, a minha vida, Senhor, tem sido um fracasso. Ó Pai, me faça entender isto, me faça crer nas Tuas promessas. Ó Deus, eu quero, quem sabe pessoas aqui nessa noite precisam dizer, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quem sabe alguém que nos assiste nesta noite, ou nos assistirá mais tarde, precisa também confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Pai, opera o milagre na vida, Pai, nossa, e esse milagre só o Senhor que pode. Assim como o Senhor foi com Jeremias, com Isaías, com tantos outros profetas, sê conosco também, ó Pai.
eu entrego a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, eu entrego ao Senhor nesta noite. É assim que eu oro. Agradeço no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Aleluia.